Nesse vídeo a gente vai falar sobre a formação da ditadura militar no Brasil. Você sabia que o estopim para um dos períodos mais sombrios da nossa história foi aceso por um general apressado, em busca de poder quase que por conta própria? E é exatamente isso que a gente vai entender hoje. Eu sou o Mohamed e sejam bem-vindos ao V de História, moçada. O dia 31 de março de 1964 amanheceu tenso. A atmosfera política no Brasil era de efervescência e incerteza. Rumores de um golpe de Estado circulavam por todo o país, mas a grande questão era onde e quando essa operação seria deflagrada. A resposta veio de Minas Gerais, por volta das 5 da manhã. Foi lá que o general Olímpio Mourão Filho, uma figura que podemos descrever como um oficial aventureiro e arrivista, decidiu que não podia mais esperar. Ele estava às portas da aposentadoria compulsória e via na crise política a chance de emplacar suas ambições de poder, evitando sair da vida militar de mãos vazias. Com pressa e uma dose considerável de audácia, Mourão Filho pôs em marcha cerca de 2.700 homens às 6h40 daquela terça-feira, dando início ao que ele tensionava ser golpe de autor. Ele organizou um destacamento que batizou de Destacamento Tiradentes e foi além. Encaminhou às emissoras de rádio e redações de jornais um manifesto à nação às Forças Armadas, declarando-se rebelado contra a legalidade vigente. Para chocar ainda mais, mandou divulgar o comunicado número 1, que decretava a pena de morte por fuzilamento em todo o estado de Minas Gerais. E depois de toda essa movimentação dramática, ele simplesmente foi dormir. É quase inacreditável que um ato tão individual e, de certa forma, impensado, tenha sido o pavio que acendeu um dos períodos mais complexos e dolorosos da história brasileira. Mas afinal, o que é um golpe de Estado? É fundamental a gente conceituar esse evento para entender a sua gravidade. Golpes de Estado são movimentos específicos e imprevisíveis, uma espécie de reviravolta, onde o corpo político é assaltado por uma sequência de ações cujo alvo principal é a conquista do poder em curto prazo. Eles são atos táticos, muitas vezes violentos, que se utilizam de meios excepcionais, atentando diretamente contra as leis e a constituição de um país. A ação, diferente de uma revolução popular, é desfechada de fora do governo, mas de dentro do próprio Estado, buscando a tomada do poder pela coerção ou pela ameaça de seu uso. Na maior parte das vezes, o núcleo golpista provém de alguma área do funcionalismo público permanente, incluindo as Forças Armadas, policiais e de segurança, ou seja, são funcionários do próprio Estado que se voltam contra ele. A grande justificativa para o golpe de 64, o que uniu os conspiradores e deu a eles uma bandeira para arregimentar apoio, foi o anticomunismo. Essa ideia não surgiu do nada. Ela foi construída e alimentada ao longo de décadas, aproveitando medos e traumas históricos. O próprio Olímpio Mourão Filho, o general que iniciou a marcha golpista, tinha uma participação notória nesse histórico. Em 1937, ainda um jovem capitão, ele estava lotado no setor de inteligência do Estado-Maior do Exército e, ao mesmo tempo, comandava o serviço secreto da Ação Integralista Brasileira. Foi ele quem forjou o infame Plano Cohen, um documento falso que simulava a eclosão de uma insurreição armada, supostamente dirigida pelo Comitê Central do Partido Comunista do Brasil. O objetivo era desestabilizar o governo do Getúlio Vargas e justificar a tomada do poder. Mourão caprichou na fantasia, carregando nas tintas para tornar a ameaça crível. E o Plano Cohen deu certo, soando admissível aos ouvidos de muita gente, fornecendo a matéria-prima para fabricar uma grave crise política. Era crível porque seu autor soube manipular uma sequência de acontecimentos ainda recentes na história do país. 2 anos antes disso, em 1935, havia ocorrido a frustrada tentativa dos comunistas de tomar o poder pela via do levante militar armado. Esse evento, mesmo tendo falhado, deixou um lote de medo encravado na imaginação da sociedade. Combinação de censura, tortura, violência policial e propaganda ideológica executada por Vargas firmou os alicerces de um imaginário anticomunista que assombraria o Brasil a partir de então. Mais tarde, em 1962, a descoberta de um suposto campo de treinamento de guerrilha das ligas camponesas em Indianápolis, com armas, munição, bandeiras
bandeiras cubanas e escritos de Fidel Castro jogou mais lenha nessa fogueira, reforçando a narrativa de que o Brasil estava à beira de se tornar comunista e precisava ser salvo. Se você chegou até aqui, deixa nos comentários o que você está achando sobre essa história de ameaça e fantasma comunista. Enquanto os militares se preparavam para a ação, a engrenagem política também se movia nos bastidores. Em Minas Gerais, o governador Magalhães Pinto era uma peça-chave e um articulador político de mão cheia. Ele era conhecido por sua frase que dizia: política é como nuvem, você olha e ela tem um formato, volta a olhar e o formato é outro. Isso demonstrava sua flexibilidade e pragmatismo. O que Magalhães Pinto queria, mais do que qualquer outra coisa, era a presidência da República. Ele construiu seu projeto político em duas frentes. Publicamente, buscava uma candidatura à presidência por uma coalizão ampla de centro-esquerda. Já nos bastidores, alinhava a figura do conspirador que trabalhava com afinco para derrubar o presidente João Goulart. A articulação entre Magalhães e os generais em Minas era tão afinada que o governador chegou a planejar decretar um estado de beligerância no estado, caso o golpe fosse deflagrado. Isso, ele esperava, facilitaria a obtenção de reconhecimento de governos estrangeiros, a compra de armas e suprimentos e o respeito internacional pela sua posição. Seu comprometimento era tanto, em um episódio marcante, Magalhães acabou entregando a um de seus aliados, Campolina, uma maleta de couro preto com 50 milhões de cruzeiros em dinheiro vivo, recomendando que esse dinheiro era para a Revolução. Isso mostra a profundidade do envolvimento civil nessa conspiração do golpe de 64. Essa revolução também tinha um braço armado não oficial, uma engrenagem repressiva que operava nas sombras. E isso, no início da tarde de 31 de março, o general Guedes acionou a mais poderosa força de ultradireita que atuava em Minas Gerais, os Novos Inconfidentes. Essa organização criou um grupo paramilitar que incluía um número expressivo de policiais e militares, com uma missão clara: a neutralização dos comunistas por todos os meios de acordo com a situação. Essa palavra, comunista, virou um rótulo genérico para qualquer opositor, ressuscitando um medo enraizado no imaginário da sociedade brasileira desde a insurreição de 35. A escalada da violência planejada chegou a um ponto extremo. Um atentado contra a vida do presidente João Goulart foi planejado para acontecer em Belo Horizonte, caso o golpe não desse certo. Os atiradores, munidos de fuzis com luneta de mira, foram posicionados com a missão de alvejar o João Goulart. O coronel José Osvaldo Campos do Amaral aceitou de imediato liderar essa equipe, alegando, anos mais tarde, que o atentado seria executado para o bem e a salvação do Brasil. Em São Paulo, empresários também financiaram a criação de uma unidade paramilitar com a tarefa de controlar manifestações e liderar ataques. A violência não era apenas uma possibilidade, mas uma ferramenta planejada e organizada para garantir o sucesso do golpe. No meio de toda essa agitação e conspiração, uma figura começou a se destacar como o verdadeiro líder do movimento. Foi o general Humberto de Alencar Castelo Branco. Ele, diferente de Mourão Filho, agia por impulsividade. Castelo Branco era um estrategista meticuloso. Há mais de um ano ele via-se empenhado para se afirmar como a principal liderança da rede de conspiradores organizada para derrubar o governo de Goulart. Na prática, ele havia se transformado numa espécie de chefe de Estado-Maior do golpe de Estado, articulando os movimentos do Rio de Janeiro. Quando Mourão iniciou sua marcha precipitada em Juiz de Fora, a primeira reação de Castelo foi tentar pará-lo, pedindo para que ele segurasse a quartelada e recuasse. Mas Magalhães Pinto, o governador de Minas, foi firme e recusou o pedido de bate-pronto, alegando que àquela altura era tarde demais. Ele subiu o tom e encerrou o assunto com a célebre frase: melhor voltar derrotado do que voltar desmoralizado. Vendo que não podia mais deter o movimento, Castelo agiu rápido para tomar o controle da situação. Ele instruiu o general Muricy a vestir o uniforme de campanha, ir imediatamente para Juiz de Fora e se incumbir do comando do destacamento Tiradentes, com a ordem clara: vá lá e tente consertar as bobagens de Mourão. Essa ação demonstrava a capacidade de Castelo Branco de centralizar o comando e impor sua liderança em um momento crítico. Antes da gente continuar, vou te pedir uma coisinha. Se você tá por aqui ainda é porque tá gostando e por isso não esqueça
esquece de deixar o like para ajudar a fortalecer o canal com a tua participação, beleza? Obrigado. E vamos continuar agora. O que torna essa história ainda mais complexa e controversa é o profundo envolvimento estrangeiro, especialmente dos Estados Unidos. No dia 1º de abril de 64, Washington se movimentou de forma avassaladora em apoio à sublevação dos quartéis dispostos a derrubar o presidente João Goulart, uma força-tarefa naval impressionante. Batizada de Operação Brother Sun, zarpou da base naval de Norfolk com destino ao Brasil. À frente da esquadra seguiu o maior porta-aviões de ataque pesado em operação na frota militar, o USS Forrestal, acompanhado de 6 contra-torpedeiros, ao menos 2 deles equipados com mísseis teleguiados e carregados com 110 toneladas de armas e munições. O Departamento do Estado americano avaliava ser iminente a deposição de João Goulart, mas previa resistência e considerava a possibilidade concreta de eclosão de uma guerra civil. Um despacho da CIA para a Casa Branca, em 30 de março, antecipava: uma revolução pelas forças anti-Goulart irá definitivamente estourar essa semana, mas será decidida rapidamente e será sangrenta, dizia o relatório. A conexão entre os conspiradores brasileiros e os Estados Unidos era direta. Castelo Branco escolheu a dedo o general de brigada José Pinheiro e o Rua Sintra para ser o elemento de ligação entre o grupo de conspiradores no Rio de Janeiro e a embaixada dos Estados Unidos, representada pelo adido militar Coronel Vernon Walters, uma figura central nessa trama. Mas o apoio americano não foi só militar e de última hora. O embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Lincoln Gordon, foi um dos grandes arquitetos da estratégia de longo prazo para desestabilizar o governo de João Goulart. Ele não apenas sabia de tudo, como desempenhou um papel fundamental para viabilizar cada uma dessas linhas de ação. Primeiro, ele usou a manipulação econômica através da Aliança para o Progresso. Simplesmente despejou os recursos de assistência econômica previstos para o programa em estados brasileiros, governados por políticos anticomunistas, francamente favoráveis aos Estados Unidos e atuantes na oposição ao governo federal. Gordon tirou do bolso um termo com verniz técnico, Ilha da Sanidade Administrativa, para maquiar os critérios ideológicos que nortearam suas escolhas. Segundo, Washington operou através de organizações de ações anticomunistas, como o IBAD, Instituto Brasileiro de Ação Democrática, e o ADEC, a Ação Democrática Popular, que serviram de conduto para realizar financiamentos maciços de candidatos nas eleições gerais de outubro de 62. O IBAD, por exemplo, movimentou uma avalanche de dinheiro para intervir no processo eleitoral, financiando 250 candidatos a deputado federal e 600 a deputado estadual. Dinheiro da CIA também era canalizado para o IBAD. O próprio Gordon calculou mais tarde que os recursos poderiam ter chegado a 5 milhões de dólares. Essas somas provinham do fundo do trigo, o superávit em cruzeiros acumulado pela venda do trigo importado dos Estados Unidos ao Brasil, e o excedente era movimentado pela embaixada. Terceiro, Gordon apontou o programa de assistência militar como o veículo essencial no estabelecimento de um estreito relacionamento com as forças oficiais armadas, criando uma relação de confiança e influência que seria fundamental para o golpe. Em uma conversa com Kennedy, ao ser interrompido pelo presidente, que completou sua frase com "aos comunistas", Gordon expressou sua preocupação com Goulart, entregando o país. O golpe de 64, portanto, não foi um ato isolado de um general apressado, mas o resultado de uma complexa teia de conspiração que envolveu militares ambiciosos, políticos oportunistas, empresários, grupos paramilitares e um apoio decisivo e multifacetado dos Estados Unidos. A história da força-tarefa naval da Operação Brother Sun, que desceu o Atlântico com destino ao litoral brasileiro para apoiar o golpe militar, permaneceu em segredo durante 13 anos. Enquanto foi possível, Lincoln Gordon se esquivou ou simplesmente negou a existência da operação. Em 66, ele tentou enterrar a história de uma vez por todas, afirmando que nem ele, nem qualquer funcionário do governo dos Estados Unidos fora responsável ou estivera envolvido ajudando, incitando ou participando de qualquer medida em eventos ocorridos no Brasil. Mas a verdade é que o envolvimento americano foi tão profundo que o escritor Otto Lara Rezende, ao saber que Castelo Branco seria o novo presidente, resumiu essa situação com uma ironia amarga e
certeira. Ele falou: basta de intermediários. Lincoln Gordon para presidente. Moçada, se vocês chegaram até aqui, se inscrevam no canal e ativem as notificações, caso não sejam inscritos ainda. Obrigado pela atenção, abraço e até a próxima.